Você provavelmente não é o único que tem problemas de segurança sério, mas saiba que você tem uma ferramenta que pode lhe ajudar a combater essas tentativas de invasão. O OSSEC é uma ferramenta de detecção de intrusão. Com ela você pode verificar a integridade dos arquivos, você pode fazer varreduras constantes em seus sistemas e você pode analisar em tempo real. Se algum usuário tentar acessar o seu sistema, você vai ficar sabendo. Mas eu não vou comentar tudo sobre essa ferramenta agora. Bora para o vídeo, que esse vídeo vai estar bem interessante se você gosta de segurança da informação. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do canal, e hoje eu vou compartilhar com vocês aqui a palestra que eu ministrei no evento TIE Linux na cidade de Rio Grande no último dia 19. Beleza? Então, pessoal, esse vídeo eu vou tratar sobre a ferramenta OSSEC. Ela é uma ferramenta que tem o propósito de fazer detecção de intrusão em seus sistemas. Então você vai instalar ela na sua infraestrutura e você vai conseguir analisar em tempo real se houve ou não uma tentativa de invasão, uma tentativa de acesso não autorizado aos seus sistemas. Então eu não vou explicar muito sobre a ferramenta agora, bora para o vídeo que eu vou compartilhar com vocês exatamente a palestra que eu ministrei neste evento. Bora lá? Então, primeiramente, boa tarde a todos. Sou o Diego Costa. Vou começar a falar com vocês como eu começo nos meus vídeos, né? Então eu tenho um canal no YouTube chamado Projeto Root. Então eu sempre começo os vídeos. Olá, sejam bem-vindos a mais um TIE Linux Rio Grande. Eu sou o Diego Costa, sou o administrador do canal Projeto Root no YouTube. E hoje eu vou falar com você sobre monitoramento de ambientes. Quando se fala em monitoramento de ambientes, as pessoas geralmente entendem que o monitoramento é baseado apenas quando um host ou um equipamento ele se desconecta. E hoje eu vou tratar um pouco mais voltado para a área da segurança da informação com vocês. Vou comentar um pouquinho aqui sobre quem é o Diego Costa. Então, sou especialista em segurança da informação pela Faculdade de Tecnologia Senac Porto Alegre e me formei em redes de computadores pela Faculdade do Senac em Pelotas. Dentro da faculdade eu comecei a criar alguns materiais para auxiliar os meus colegas e aí surgiu o propósito do canal. Naquela época não tinha o nome de Projeto Root, ele era na minha conta pessoal, era só os vídeos para auxiliar os meus colegas na faculdade. Com o andar do curso eu acabei então profissionalizando os meus vídeos e criei então o canal Projeto Root. Só uma ideia inicial para vocês entenderem por que surgiu o canal Projeto Root. Atualmente eu trabalho com a questão de análise de segurança da informação, então em diversas empresas a qual eu já trabalhei, eu já desenvolvi atividades desse meio. Tá ok, pessoal? Monitoramento de ambientes com OSSEC. Alguém conhece a ferramenta OSSEC aqui? Já ouviu falar dela? Se alguém tiver conhecimento e tiver alguma dúvida, eu vou consultar essa pessoa. Tá? Então já alerta, levantou a mão, eu vou perguntar. Então, o que são monitoramentos de ambientes, por que devemos monitorar e qual o impacto que o monitoramento tem? Tá? E também qual o limite tem que se ter para monitorar. Não é porque eu tenho uma empresa, eu tenho os meus usuários utilizando lá o Windows ou Linux, eu tenho que monitorá-los. Aí é uma questão política se tu vai fazer isso daí. Agora, a ferramenta OSSEC, ela proporciona um cenário um pouco diferente desse aqui, ó. Tá? Eu tirei essa tira aqui para vocês verem qual é o impacto de uma empresa ou uma rede que não tem um monitoramento. Então fica naquela, o sistema parou, eu vou falar com fulano, então um empurra para a rede, outro empurra para o desenvolvimento. É um cenário típico quando se trata em sistemas de informática, né? E geralmente dá problema, tu vai recorrer a quem desenvolveu. Quem desenvolveu aponta o dedo para o lado da rede. A rede aponta o lado do desenvolvimento, fica numa guerra infinita, né? Então é mais ou menos essa aí a proposta que a ferramenta OSSEC ela tende a terminar. O OSSEC como uma alternativa de HIDS. O que é o HIDS? Então, o HIDS é um Host Intrusion Detection System, que na verdade é um sistema de detecção de intrusão de hosts, ou seja, de máquina. O que é o OSSEC? É o Open Source HIDS. Então ele trabalha nessa questão de detecção e ele é um software livre. Então, facilmente instalado e também disponibilizado o código-fonte. As arquiteturas que ele é suportada, ela é desde i386, né, a arquitetura 32 bits, 64 bits e também arquiteturas ARM como
Raspberry Pi, até inclusive existem projetos para te implementar com o Arduino. E alguns sistemas forks também eu coloquei ali como alguns projetos forks aí dele. Sistemas suportados estão entre os mais variados: Windows, Linux e Mac, Android, e enfim, né? Android, por ser Linux, é suportado também. Mas quem criou esse tal de OSSEC? Então o OSSEC ele foi criado por um brasileiro, vejam só vocês. Logo, um brasileiro foi lá e desenvolveu uma ferramenta open source para fazer essa questão de monitoramento. Então eu botei ali o LinkedIn do criador, que é o Daniel Seed. Então ele é fundador da empresa, né, que desenvolveu o OSSEC, e ele trabalha para diversas empresas construindo ferramentas semelhantes. Algumas não são livres, outras são. A ferramenta OSSEC ela não é uma ferramenta exclusiva. Como eu comentei, existem outras clones dela ou projetos semelhantes a ela. Então ela só é mais uma no mercado. Mas o que se destaca nela é justamente por ela ser open source. Não tem a questão do licenciamento da ferramenta. Então aqui existe uma nota. As primeiras versões do OSSEC foram publicadas lá em 2006, quando dentro do site Dicas L, o próprio Daniel publicou lá que ele estava desenvolvendo uma ferramenta open source e gostaria do apoio da comunidade para usar, para testar. Então ele disponibilizou lá os links para fazer o download. Como eu comentei, existe apenas o OSSEC? Não, existe o Wazoo, também é um fork do OSSEC, então tá ali o endereço, wazoo.com. Tem o da Allen Vault, é licenciado, mas vejam só vocês, como eu comentei, o Daniel Seed, ele fez a assessoria técnica, tá, desse software. Já a Trend Micro também é licenciado e vejam vocês, o Daniel também trabalhou na ferramenta como pesquisador. Alert Logic é uma ferramenta bem semelhante, mas ela é licenciada, então ela custa bem cara. Notem que eu coloquei com cifrões para identificar valores. Todas elas tu tem que entrar em contato com a empresa e aí baseando na quantidade de host que tu quer monitorar, baseando na tua infraestrutura, eles vão te fazer ali a proposta. Eu tomei como base uma infraestrutura de 1000 computadores e 100 servidores. Para não quantificar ali o valor, porque foi solicitado, então eu só coloquei ali que duas das ferramentas o custo é razoável e a terceira ali da Trend Micro ela é bem elevado o custo, tá? Só para vocês terem uma ideia de preço. Eu vou falar diretamente agora como é que funciona a ferramenta. Então ela funciona de diversas maneiras, mas a mais comum do funcionamento do OSSEC é na estrutura cliente-servidor. Tá, eu vou mostrar para vocês aqui um fluxo. Ele vai atuar na maneira do servidor como um agente, ele vai ficar ali aguardando uma conexão, enquanto o cliente vai ter apenas o agente enviando essas informações para o servidor. Então eu coloquei mais ou menos ali, o agente vai analisar os logs com base em regras estabelecidas no OSSEC servidor, o agente vai encaminhar ao servidor os dados coletados e o servidor recebe as informações de log através das configurações do agente no OSSEC no cliente e faz uma normatização. Essa normatização serve para ele equiparar e deixar os logs bem semelhantes, porque cada aplicação tem um certo tipo de informação e algumas são um pouco diferentes das outras, e aí o programa por si só ele começa a criar parâmetros para deixar as informações igualitárias. Então depois de normatizado, o servidor toma uma ação, e aí essa ação ela pode ser uma resposta ativa, grava em arquivo de log, que pode ser com saída em TXT, ou envia por e-mail. Então essa resposta ativa significa que ele vai tomar uma ação do seguinte: se uma requisição chegou no meu servidor e ela não foi estabelecida, ela não foi permitida, ele pode bloquear. Então, falando diretamente, se eu dou um SSH para um servidor e lá eu não estou permitindo que um usuário X conecte no servidor depois de tal horário, ele vai tomar uma ação. Vai bloquear esse IP até tal determinado horário. Isso é uma resposta ativa. Ou também eu posso gravar apenas em log, e esse log depois eu posso escolher se eu quero apenas armazenar o log dele ou enviar por e-mail. Tá? Então ele pode fazer essa tomada de ação. E o fluxo é mais ou menos esse daqui. Tá? Aqui eu tenho uma imagem que foi retirada da própria documentação do OSSEC, e aqui ele mais ou menos mostra como funciona o OSSEC. Então nós temos lá em cima o OSSEC, o agente, tá? E ele vai conectar no servidor via porta UDP 1514, então ele trabalha com o log do servidor. Ele vai, dentro do cliente, ele vai
fazer toda a normatização e enviar para o servidor apenas o log já coletado e já parametrizado. Então quando chegar lá no servidor, ele vai fazer esse armazenamento desse arquivo em alerts.log, ele vai começar a gerar esses arquivos lá dentro e vão ser separados por datas. E aí tu pode acompanhar, eu botei aqui um tailf, tá, para acompanhar a saída do arquivo log dentro do servidor OSSEC. E ele trabalha com dados criptografados, tá, gente? Então justamente para poder dar mais segurança e garantia na troca de informações entre o cliente e o servidor. Bom, e o que é coletado? Em geral é log, tá? Em geral é log. Então eu coloquei ali acessos autorizados e não autorizados. Por que autorizados? Porque eu posso simplesmente escolher um host, um servidor, e dizer, não, eu quero logar realmente tudo. Eu quero saber se o usuário conectou, quanto tempo ele ficou conectado e se desconectou. Então eu consigo pegar todos esses valores, armazenar em log, e aí pode ser acesso via SSH, FTP, web, telnet, etc. Bom, eu botei só alguns exemplos ali, tá? Mas eu posso armazenar qualquer tipo de acesso ao meu servidor. Eu também posso fazer a integridade de arquivos tanto para Windows e Linux. Ele vai utilizar ali um software syscheck, que na verdade é um daemon que vai ficar dentro do servidor, e aí ele vai fazer a varredura dos arquivos e vai ver a integridade dos arquivos que estão dentro do servidor. E monitoramento de arquivos ou pastas específicas também, como por exemplo, se eu altero uma senha num servidor, se eu altero o arquivo de fstab, que ficam as unidades que estão montadas, então ele vai analisar através do syscheck e vai verificar se houve uma mudança no estado daquele arquivo. Vai pegar aquele hash e vai comparar. Esse hash ele vai disparar via e-mail quando houver uma alteração. Por exemplo, eu troquei a senha do meu usuário, vai mudar o hash da senha do usuário. Obviamente o arquivo lá shadow ou pswd vai ser modificado. Ele vai gerar um log, vai enviar para o servidor do OSSEC e o OSSEC vai mandar por e-mail ou não, isso aí é uma escolha do usuário que configurou o OSSEC, a informação que houve uma troca de estado do arquivo. E aí ele vai mostrar o hash anterior e o hash atual. Isso aí eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Também ele monitora instalação ou remoção de programas. Isso é muito útil quando tu tem num servidor, num data center, tu tem um padrão de instalação de software. Aí chega lá o estagiário, coitado, instala lá o Nano. E aí a política é não usar o Nano, só o Vim. E aí o administrador lá vai lá, ó, fulano, tu instalou o Nano, eu uso o Vim, não pode instalar o Nano. Bom, então ele consegue saber através do próprio syscheck, ele consegue saber se também foi instalado um software dentro do servidor. Isso não só para Linux, para Windows também. O cara instalou o WinZip. Não, aqui é 7-zip a política. Então eu consigo monitorar isso daí. Então ele vai através das instalações ou remoções. O cara pode ir lá e dar um remove Apache. Imagina, tirar o servidor Apache fora do ar. O cara fica sabendo, né? O servidor OSSEC vai identificar essa mudança e vai avisar quem configurou ele. Também os registros do Windows, uma coisa bem importante, qualquer sistema operacional Microsoft, fica o registro lá do software que tu colocou, o registro da instalação, da remoção, e ele consegue verificar quando houve até alteração manual na chave do registro do Windows, por exemplo. Anomalias no host, como rootkit, então ele vai identificar se houve invasão no servidor ou se alguém tentou instalar uma página para controlar o teu servidor, e alguns logs personalizados que eu coloquei ali, o exemplo de microtik e roteador XYZ. Por que eu coloquei isso aqui? Porque na verdade o OSSEC ele tem uma série de decoders, eu vou mostrar para vocês ali, que ele já tem um padrão. O que está fora daquele padrão, eu preciso utilizar algo externo, então eu vou utilizar o rsyslog. Esse sim é um log que já é usado há muitos anos, mas ele não te traz muitas seguranças. Tá? Então, quando eu utilizo equipamentos que não têm o decoder correto, então eu posso utilizar através do rsyslog para fazer o mesmo monitoramento. O que ele vai fazer? Ele vai trabalhar com o rsyslog em conjunto, ou seja, ele vai coletar através do rsyslog, o OSSEC agente vai pegar aquela requisição do rsyslog e vai mandar lá para o OSSEC do servidor com a porta UDP 1514, então é como se fosse o agente do OSSEC dentro do servidor onde não tem suporte ao microtik, por exemplo. Então ele consegue, através do rsyslog, coletar essas informações de log. E também
Aqui eu comentei sobre a resposta ativa, que eu botei ali resposta ativa, bloqueio de tentativas de invasões, semelhante ao Fail to Ban. Então, Fail to Ban é uma ferramenta muito útil nos servidores, onde ele analisa as entradas de conexões e se aquela conexão tentar por tantas vezes autenticar num servidor por SSH, por FTP, Telnet, enfim, e-mail, ele vai verificar, ó, errou tantas vezes a senha, bloqueia esse IP. Então a resposta ativa do OSSEC é basicamente semelhante à resposta ativa do Fail to Ban. O mesmo funcionamento, ele vai colocar numa lista negra e não vai permitir o acesso àquele determinado host ali. Como é coletado? Então, através de rules, regras, que em geral são em formato XML e arquivos de configurações em formato TXT e conf. O software OSSEC ele trabalha com esses três tipos de arquivo, ou ele trabalha com XML, ou TXT ou conf. Tá? Então, cada um deles tem as suas particularidades. Tá? Então, como é que eles funcionam? São lidas pelo servidor, executam uma série de parametrização como identificador de processos, o ID, usam expressões regulares para fazer essa busca, descrição de entradas em log, comandos, a frequência e entre outras informações. Eu coloquei ali só essas aí para simplificar para vocês. No processo de comunicação entre o agente e o servidor, existe um processo de compressão, zlib, ele vai utilizar a biblioteca zlib, ou seja, quando ele for fazer essa comunicação, como por exemplo, eu tenho um host nos Estados Unidos, eu tenho um host no Brasil, imagina depender do link do Brasil para trafegar essa informação. Então pode ser que eu necessite comprimir isso daí. Então ele vai utilizar a biblioteca zlib e um processo de criptografia. Vai utilizar então um blowfish em tempo real. Então quando ele vai coletar essas informações, ele faz isso daí simultaneamente. Ele vai compactar e ele vai utilizar então a criptografia para fazer essa transmissão entre o cliente, o agente, até o servidor. Como que o OSSEC recebe os logs? Então, aqui o log é recebido pelo OSSEC da seguinte forma. Então ele vai pegar uma data, vai pegar o host, o server 1, SSHD, ó, o daemon do SSH. Ali ele pega o identificador, né, o ID dele. Ali accepta, ou seja, ele está aceitando a conexão com o password do root. E aqui quem foi que fez essa solicitação, né? Então 192.168.201 com a porta 22. Tá? Então as mensagens são semelhantes ao syslog ou messages. Tá? Então essa é a informação. Processo de normatização, tá? Após o recebimento é realizado o decoding ou a normatização. Então ele fica ali, pega aquela data e bota naquele formato, o hostname server1, program name, ó, o software que está executando aquela ação, o log, então se ele vai ser aceito ou recusado, e aí ele começa a pegar ali o source, o IP, tá? E o usuário que é o root. Então é mais ou menos esse aí o processo de normatização. E quando que é alertado? Quando uma entrada de log possuir um match, que é a palavra ou expressão localizada na regra, será lido o valor do nível de criticidade, sendo valores de 0 a 15, dependendo do nível pré-definido será tomada ação. Seja apenas guardar a informação em log, alertar por e-mail ou tomar uma ação ativa, exemplo, bloqueio no firewall. Então, o 00 significa ignorado, ou seja, se eu colocar numa ação lá que ele vai ter 00, é como se eu estivesse desativando o OSSEC. Então, imaginem que eu não quero saber se estão tentando acessar por SSH o meu servidor, que sandice, né? Se eu botar 00, vão ficar tentando o resto da vida e não vou ficar sabendo. Só que se eu botar 15, qualquer tentativa válida é considerada um ataque grave. Então, entre 00 a 15 é o máximo. Então, para reduzir aqui, eu botei um link da lista completa de todos os levels aí das regras permitidas. Já na parte do decoder, que é este arquivo aqui, esse aqui é o arquivo que fica geralmente na instalação padrão do OSSEC, tu vai definir a var, e ele vai ficar o OSSEC, e ele vai ter a estrutura de pasta lá. Então tem o etc dentro do OSSEC, tá? Então dentro de var OSSEC etc decoder.xml, eu tenho aqui o meu arquivo XML, onde eu vou colocar através do decoder, e ali eu coloquei, por exemplo, decoder name SSH closed, e ali o parent SSHD, que seria o software que eu quero monitorar, e ali eu coloco a minha expressão regular, o prematch ali, ó. E eu vou colocar ali quando a conexão fechar ou quando ela for aberta, e aí eu vou definir através desse arquivo aqui o que vai ser feito para ele identificar o acesso. Tá? Esse aqui é o arquivo decoder. Aqui eu tenho um outro chamado
VMware Rules, outro XML também que exemplifica aqui para o caso de utilização do VMware. Então eu posso utilizar um host instalado OSSEC dentro dele e utilizar lá no VMware para ele monitorar as tentativas lá do VMware. Até para Firewall também tem um Sonic Wall ali. Ele funciona basicamente a mesma coisa. Vocês vão ter que pegar uma rule ID e colocar um level para ela. Então nesse caso aqui embaixo aqui tem um level 0. Então aqui eu não quero saber nada desse log aqui de VMware com aquela ID ali. Esse aqui ele está ignorando. Mesmo que aconteça aquilo ali, ele não vai me monitorar, não vai fazer nada. Aqui eu tenho level 3 e level 8 embaixo. Então 3, sucesso, eventos autorizados. Inclui tentativas de login bem sucedido, eventos permitidos no firewall, etc. Então quando tiver ali o valor level 3, significa isso aqui, é sucesso e eventos autorizados. Então level 3 é se eu der um SSH para o servidor e esse servidor permitiu acesso, é level 3, ele vai monitorar, vai me mostrar a notificação, mas está permitido. E ali o 8 é a primeira vez visto, eventos vistos pela primeira vez que um evento IDS é iniciado ou a primeira vez que um usuário efetuou login. Então, ou seja, se eu criar um usuário novo no servidor e der SSH para ele, se for a primeira vez que o usuário for logar na máquina, ele vai aparecer lá como evento 8. Então aí ele vai mostrar lá na identificação no log essa informação. Aqui eu coloquei esse daqui foi criado manualmente para ele verificar quando o usuário root fizer SSH no servidor. Então, por padrão, a maioria das distribuições Linux, elas não permitem isso por padrão, não permite que tu faça SSH diretamente como root. Então, como uma maneira de verificar se realmente está tendo esse tipo de acesso, então essa aqui é uma entrada que ele verifica se o root deu SSH lá para o servidor. E aí ele vai tomar ação através do que for estabelecido nas configurações. Mas aqui ele só está mostrando que ele está verificando se o root vai fazer ou não o acesso ao servidor. Então ele vai pegar essas informações e vai comparar depois. Aqui eu tenho um arquivo conf. Eu estou mostrando os arquivos confs para vocês conseguirem agora nas próximas slides visualizarem como é que funcionou ali o que eu fiz, tá? Então aqui dentro do OSSEC-conf, aqui eu só vou apontar dentro dele os log format, ali eu vou colocar, por exemplo, eu quero verificar o syslog, que está em var log messages, e eu quero verificar a autenticação, então no formato syslog, e aqui também a questão da segurança. Aqui também a parte do conf, onde eu pego aqui os comandos que eu quero monitorar. Então eu tenho ali o command e um install e uma frequência de 360, isso aí são segundos. Ali também apt-get install, no caso se eu for monitorar o Ubuntu ou o Debian, né, posso colocar ali apt-get install e ele vai monitorar. Toda vez que um usuário digitar apt-get, ele vai então notificar o OSSEC com que o usuário, ele vai pegar toda aquela parametrização e vai verificar, o usuário X de tal IP executou tal comando. Eu posso personalizar esses comandos aqui, não são só esses, aqui eu só botei um print desses aí. Tá? Eu posso criar diversos comandos, ADF, eu posso CP, MV, qualquer comando eu posso colocar ali. A estrutura do OSSEC, ela funciona da seguinte maneira, ela, como eu comentei anteriormente, ela fica em var OSSEC, e os principais diretórios são o bin, onde vão ficar os binários do OSSEC, então todos os comandos para adicionar agente, para remover agente, vão ficar dentro desse /bin. A saída de log vai ficar em var OSSEC logs, então todos os logs do OSSEC, dos agentes, vão ficar lá dentro e é por ele que eu vou monitorar, então eu vou conseguir administrar o meu OSSEC server por ali. E etc, então var OSSEC etc, as configurações para que o software funcione. Aqui os daemons, então o OSSEC Service, ele trabalha com os seguintes daemons. Tem ali o OSSEC Analysis D, que é a análise e a normatização, então aquele ali é o binário que vai fazer aquela padronização nos logs. Já tem ali o OSSEC syscheck, que esse faz a checagem de integridade dos arquivos. O RemoteD, que vai receber os registros de logs. Log Collector, que vai fazer a leitura de logs. E o AgentD ali, que vai encaminhar para o servidor. Já esses últimos três aqui, eles trabalham com monitoramento dos agentes. Eu posso monitorar um agente e eu consigo dar um comando para ele depois. Eu posso executar uma resposta ativa, então eu vou digitar aquele binário ali e eu consigo fazer ativar um firewall, ativar o bloqueio no firewall por ele. E o mailD é o que é responsável pelo envio do e-mail. Então, se eu não quiser utilizar o e-mail e usar o OSSEC, eu posso perfeitamente
o e-mail é como se fosse um brinde, um a mais, tá? Normalmente ele vai ficar nos logs, mas eu posso ativar o modo de envio de e-mail e aí sim eu sou notificado via e-mail sobre essas tentativas. Então aqui eu coloquei um exemplo para como utilizar. Então ponto barra, dentro daquela estrutura que eu mostrei para vocês ali dos binários, eu posso executar ponto barra o sec control, então eu posso iniciar ele, restartar, parar, habilitar, desabilitar com o comando ponto barra control restart. Se eu quiser fazer esse mesmo procedimento em um host remoto, eu vou utilizar o agent control. Então, por exemplo, ali eu dei um exemplo de ponto barra agent control -R003. Esse R é remoto e o 003 é o ID dele dentro do meu OSSEC server. Dentro do Manage Agents eu vou adicionar, remover, listar e extrair as keys para os agentes. No caso, como eu mostrei o 3, ali vocês podem ver ali ID 003, o nome é Windows 01 e aqui eu tenho o IP dele. Se eu quisesse restartar o meu agente lá no servidor, eu não preciso logar no servidor, ir lá no serviço do Windows, por exemplo, e restartar o OSSEC Agent. Eu posso fazer diretamente do servidor esse procedimento aqui. Basta eu colocar o ID e ele, como vai estar conectado diretamente no host, ele vai executar esse comando lá. E para acompanhar os logs, então eu posso dar um tail F diretamente no arquivo. Isso aí, se eu tiver, por exemplo, um monitoramento, eu posso deixar um tail F rodando lá dentro dos alerts.log e ele vai ficar me mostrando na tela lá em tempo real as ações que foram feitas. Alertas do shell, ele vai ser exibido dessa maneira, ó. Então ali eu tenho um alerta, então ali no caso mail ossec syscheck, ali a data, tá? A data que ele pega do servidor, a data tá um pouco antiga porque o slide eu já fiz há algum tempo, mas tá pegando ali o nome do servidor. É uma máquina, como é uma máquina da Amazon, ele colocou o IP 172 interno lá deles, que utilizou o syscheck, e ali ele viu a integridade dos arquivos, ó. Então aqui ele está mostrando que foi alterado a integridade do etcresolve.conf. Então aqui ele dá o MD5SAN, o novo, o antigo SH1SAN e o novo. Tá? Então ali ele consegue saber o tamanho, mudou de 124 para 97, ou seja, foi removido algumas coisas desse arquivo. Aqui também, nesse caso, foi a autenticação do Windows. Ó. Então foi feita uma tentativa de logon no servidor Windows, onde o source do IP está ali, ó, aquele IP 208.94.38.91, tentou fazer um TS para o servidor, e aí ele capturou ali que ele tentou usar um usuário ou a senha estava incorreta, tá? Então essa aí é a mensagem que aparece em log. Já alertas por e-mail, quando tu configura ele para disparar o e-mail, então tu vai receber mais ou menos essa aqui a notificação, ó. Vai receber um e-mail, a cada evento ele vai enviar um e-mail, quando ele preenche a fila lá de e-mail, ele vai começar a disparar e-mail. Então dentro do OSSEC tu configura como que tu quer receber esse e-mail, e aí tu pode padronizar essa mensagem aqui. O padrão é essa daqui, tá? Tu consegue, através de arquivos de configurações, tu consegue mudar um pouco esse template aqui. Nesse caso aqui, é que ali, não sei se você consegue enxergar nada. Aqui ele verificou que foi um level 7 que um arquivo foi excluído. Então ele conseguiu verificar dentro do servidor que um arquivo foi excluído, e aí ele retornou então um log dizendo que ó, o arquivo de tal local, ali ele coloca o file, então ali embaixo está o arquivo, é um arquivo de backup, foi deletado. Aqui uma outra notificação por e-mail também, aqui no caso ele excedeu o tamanho máximo de tentativa e foi um level 8, ali está o source e o IP também, tá? E o usuário foi o root que fez essa tentativa. Outra alerta por e-mail, onde eu tenho múltiplas tentativas de logon no Windows, e aqui ele coloca todas as informações do log que foi verificado. Dentro dessa parte de log, é bem interessante vocês verem, eu vou mostrar aqui. Eu estava tentando fazer um acesso no servidor e por TS ele não estava permitindo, ou seja, ele estava me enviando e-mail dizendo que a tentativa foi inválida por TS. Eu coloquei que vamos brincar porque eu tinha montado um cenário para mostrar para vocês, tá? Eu vou ver se eu consigo conectar aqui na rede. Uma informação bem interessante também é que eu consigo colocar já o IP dentro dos arquivos de configuração. Bom, não conectou aqui para não tomar muito tempo da palestra, tá? Então eu vou comentar mais ou menos o cenário que eu montei para vocês aqui, que era para mostrar para vocês. Então eu tinha criado uma instância na Amazon lá,
E dentro dessa instância eu instalei o OSSEC, eu instalei um CentOS lá, a última versão, instalei o OSSEC Server, instalei em outra máquina o agente, então eu coloquei aqui como Windows, representando o agente no Windows, e instalei também num outro Linux lá o agente. E essa maneira de configurar é bem simples. Instalo o servidor, aponto no arquivo de configuração dele os arquivos o que eu quero analisar. Dentro do agente, eu vou instalar o agente nas máquinas Windows e no Linux, e lá eu só preciso apontar o IP do servidor. Dentro do servidor, ele vai fazer então toda essa parametrização, vai pegar esses arquivos de log e vai disparar por e-mail, tá? Basicamente seria esse o cenário da configuração do OSSEC, tanto servidor como cliente. E quando que ele começa a funcionar? O que eu fiz lá na Amazon? Eu permiti acesso completo a tudo. Fui lá e coloquei How Traffic para todo mundo. E comecei a analisar o que batia lá no meu OSSEC. Então, no momento que eu ativei isso aí, SSH, Telnet, FTP, até tentativa força bruta no servidor, enfim, tudo isso aí o OSSEC começou a identificar e começou a disparar e-mail a madrugada inteira. Então hoje eu saí de casa e tinha mais de 10 mil e-mails recebidos. Claro que, obviamente que eu pedi para isso, porque eu permiti completamente o acesso ao meu servidor na Amazon lá, né? É claro que a Amazon e outras estruturas tu vai lá e configura para que tu não tenha a SSH liberado para todo mundo, TS, enfim, outros serviços. Mas aqui era só para mostrar para vocês a fim de estudo mesmo, para vocês verem a ferramenta funcionando. Então, ela em tempo real, ela começou a me notificar que estavam tentando de diversos IPs acesso a SSH. E como eu coloquei o módulo de GeoIP, além de eu saber que era por SSH e o IP, eu conseguia saber a localidade dela. Então, da Rússia, da Romênia, então da China, começava a vir de diversos locais acesso ao meu servidor no momento que eu habilitei isso daí. Tá? Então, mais ou menos, essa aí é a funcionalidade da ferramenta. As minhas fontes de pesquisa aqui para utilizar o OSSEC foram a própria página do OSSEC no GitHub. Hoje ela é no GitHub, mas antigamente ela estava dentro do ossec.net. A documentação oficial com exemplos do próprio site do OSSEC, histórico do OSSEC dentro do dicas.l também. A ferramenta OSSEC, ela funciona nesse segmento. Como que eu monitoro um servidor de maneira que eu consiga olhar para o lado da segurança da informação, não só se o servidor caiu, né, como a ferramenta Nagios, Zabbix, entre outras, tu consegue saber se o host desligou, se ele foi reiniciado, mas essa daqui não, essa ferramenta além disso, porque se eu der um restart lá no servidor, eu também sou notificado, o servidor deu reboot. E além disso, ele mostra o usuário que fez com a informação de data, a geolocalização, enfim. Então, tudo isso daí eu consigo trazer dentro da ferramenta OSSEC. Então, por isso que o propósito da palestra é monitoramento de ambientes, porque eu consigo monitorar qualquer tipo de ambiente com a ferramenta OSSEC, que além de monitorar se o host caiu, porque quando der reboot, eu consigo fazer ainda essa questão da segurança dos dados que estão lá dentro do servidor. Eu consigo saber a checagem de arquivo, se um usuário mal intencionado alterou a senha, enfim, diversas funcionalidades dentro do OSSEC são úteis para a questão da segurança da informação. Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu agora lembrei que eu tenho duas máquinas virtuais aqui que podem fazer, eu acho que eu tenho tempo ainda, né? 5 minutos? Então eu vou abrir para perguntas e aí... Tá, então tá. Vamos ver se dá tempo de eu liberar aqui. Só para vocês terem uma ideia mais ou menos assim, eu criei um script verilog, na verdade ele só dá um tail-f naquele arquivo lá. Então basicamente a máquina ela vai ficar assim, ó, se eu der um tail-f lá, ela vai ficar monitorando e aqui ele já apresentou a mensagem, level 3 o OSSEC Server Starter. Então se outra máquina cliente agora conectar aqui, ele vai notificar que uma máquina conectou e aí ele vai mostrar o log aqui, da mesma maneira. Aqui no caso ele está mostrando o mail, ou seja, ele está com o mail ativo, então ele vai utilizar o OSSEC, além de monitorar, ele vai usar o OSSEC para enviar esse e-mail. Então se eu tiver com o meu servidor de e-mail configurado nele, eu vou conseguir receber esses e-mails. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Dentro da pasta OSSEC, ó, eu tenho lá o etc, e dentro do OTC eu tenho o ossec.conf aqui, ó. E aqui está o meu arquivo de configuração. Então aqui eu estou entregando os e-mails via localhost, tá? Então ele está entregando para root@localhost para fazer essa entrega de e-mail. E aqui dentro eu consigo criar todas as minhas rules, ó. Então todos os arquivos XML
estão sendo carregados no servidor. Então se eu quero alterar lá, por exemplo, do SMB, eu vou lá e altero o arquivo XML do SMB, enfim, de outros serviços também, tá? Mais embaixo aqui, eu tenho a questão dos arquivos, as pastas que eu posso fazer a checagem em tempo real. Então, reportar as mudanças sim, em tempo real sim também. E aqui eu coloco todas as pastas que eu quero monitorar. Então eu coloquei aqui dentro no arquivo de configuração algumas pastas. Eu posso colocar aqui para o Windows também, tá? Tem a parte onde eu coloco as pastas que eu quero monitorar dentro do Windows. Por exemplo, posso botar users, Windows, arquivos de programa, enfim, tá? Eu posso colocar também. Eu tenho outros arquivos que eu posso ignorar para não verificar. Por exemplo, se não quero verificar lá o mtab, hosts.deny, então eu posso colocar aqui, ele não vai fazer nenhuma ação, não vai fazer nada, ele vai simplesmente ignorar aquele arquivo, é como se não existisse ProSec. Entre outras configurações aqui que eu poderia entrar em detalhes aqui, mas para não tomar muito tempo da palestra, o padrão quando tu instala ele já sai funcionando, né? Só tu precisa algumas modificações de rede e as políticas que tu vai utilizar. E se tu for utilizar o CentOS, obviamente tem que configurar o C-Linux e permitir, senão ele não vai funcionar. Aqui os arquivos de log, como eu coloquei para vocês, ó. Então dentro do local file eu coloco ali syslog, var log security, então ele vai verificar esses arquivos aqui. Para os agentes, eu tenho uma pasta aqui chamada share, opa, tá em maiúsculo, e aqui eu tenho um arquivo chamado agent.conf. E aqui eu tenho mais ou menos a mesma estrutura de arquivos, onde eu vou colocar não só para Linux, mas também para o Windows. Aqui eu tenho alguns eventos do Windows, ó. Por exemplo, eu consigo monitorar os tipos de logon que o Windows traz, ó. Então existem alguns tipos de logon para o Windows. Então aqui eu coloquei para logar o logon type 5, ó. E aqui ele vai pegar o evento, então o Security Event ID 528 e o evento 540. Se ele bater com o match, ó, logon, então ele vai pegar aquilo ali e vai verificar se é o logon type 5. E aí ele vai me mandar um e-mail ou a resposta para alertar por e-mail. Esse conteúdo do OSSEC ele é bem extenso, se vocês forem olhar a documentação dele, ele é bem completa, bem interessante de se ler toda, tá? Mas como aqui o tempo é curto, eu vou então abrir para perguntas e ficar à disposição de vocês. Não sei se eu perdi no meio ali. Tem como configurar o recebimento de e-mails só para algumas questões? Sim. Uma questão bem interessante que o OSSEC ele trabalha no formato granular de e-mail. Então tu consegue personalizar algumas ações para um e-mail, outras para outro e-mail, ou se tu pode ainda dizer que tu não quer ser alertado daquele evento por e-mail. Então tu coloca no arquivo de configuração mesmo, tu coloca ali, alerta por e-mail, sim. Tu vai lá e coloca alerta por e-mail, por exemplo, no evento de logon do Windows, que é bem comum ser notificado diversas vezes, tá? Tu coloca lá, alerta por e-mail? Não, e ele não vai te notificar por e-mail. Já em log ele vai ficar notificando por log sempre. Quanto ele pesa no sistema? Ele é um servidor que fica monitorando? Ele não pesa no servidor. Assim, eu rodo ele num Raspberry Pi, por exemplo, tá? Então imagina, eu tenho uma arquitetura ARM com 1 GB de RAM, e um micro SD de 8 GB roda tranquilamente ele. Não é um software que vai deixar o teu servidor pesado, né? Então tu pode usar ele em qualquer servidor. Com 512 de RAM tu conseguiria, o agente até bem menos, o servidor com 512 rodaria. Essa máquina virtual está com 512, então não é uma máquina virtual grande. E em produção, eu vou dizer uma coisa para ti, eu coloquei ele dentro de uma empresa que só o data center deles tem 150 servidores, e roda tranquilo, cara, não tem... E dentro desse data center é um Raspberry Pi que é o servidor, que foi o projeto que eu falei, eu rodo isso aí num Raspberry, cara, então tá, então bota aqui dentro do meu data center, eu botei, tá, o Raspberry Pi que é o OSSEC server deles lá. Então realmente um sistema bem leve, é bem tranquilo de fazer a configuração dele. E tu colocou ali também de mostrar as limitações. Qual que tu acha que são as limitações? Limitações que eu vejo justamente a questão pouca usabilidade dentro das empresas. Muitas empresas acabam adotando ferramentas pagas que fazem a mesma coisa que ele, no meu entendimento. E aonde eu acompanho, as empresas veem assim, se eu posso pagar, eu tenho garantia que vai funcionar. Então a limitação da ferramenta não se dá pela própria ferramenta, porque ela te traz um leque de possibilidades. Aí vai depender da tua infraestrutura adotar esse padrão nela. Mais alguma pergunta? Maiores perguntas vocês encontram no Diego ali, tá? Obrigado.